Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, queridos e queridas ouvintes! Está começando a 4ª temporada do T-Move. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM-CTE, Prograde. O T-Move nas ondas do conhecimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Hoje eu não estou sozinha na condução desse programa. Além do nosso convidado, que é muito especial, que logo eu já apresentarei, estou muito bem acompanhada do professor Valdo Barcelos, que é professor titular aqui na UFSM e escritor. Seja muito bem-vindo, professor Valdo. Obrigado. O nosso convidado de hoje é o professor Antônio Cláudio Moreira da Costa. O professor Antônio Cláudio possui graduação em pedagogia, mestrado, doutorado em educação e pós-doutorado em educação pela Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade do Porto. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, lotado na Faculdade de Educação. É avaliador de curso do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e movimentos sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, reforma agrária, educação do campo, avaliação e educação rural. Foi presidente da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de Uberlândia e representante da Faculdade de Educação no Conselho de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia. Coordenou o PIBID Educação do Campo da mesma instituição e também os cursos de especialização e aperfeiçoamento em Educação do Campo pelo programa Escola da Terra. É membro permanente da Rede Mineira de Educação do Campo e atua como colaborador do Programa de Pós-Graduação em Arte, Profiarte. Seja muito bem-vindo, professor Antônio Cláudio. Obrigado, Maria. Obrigado, Valdo, pela oportunidade de estarmos aqui, né, para estabelecermos um diálogo, né? Muito bem. Professor Antônio Cláudio, nós temos uma pergunta que, nesses 4 anos de programa, ninguém escapa. É a pergunta que dá título ao nosso programa. Então, professor, o que te move? Olha, o que me move na vida, né, pessoal e na vida acadêmica é a possibilidade de estar fazendo alguma coisa para mudar, certo? A minha realidade e a realidade de pessoas que estão à minha volta. Eu acho que todos nós, né, devemos fazer um exercício diário, né, de mudar. Né? Todo dia nós estamos mudando, tudo está constantemente em mudança. E eu acredito muito que o grande desafio que nós temos não é mudar o outro, mas eu acho que o grande desafio nosso é mudarmos a nós mesmos, né? Tentando sermos pessoas melhores, né? E coerentes com aquilo que nós falamos, né?
e com as nossas atitudes, porque tem muita gente que fala um monte de coisa, mas as atitudes, infelizmente, não condizem, né? Então, não é a teórica, né? Não é a teoria que, através da teoria que você vai indicar alguém. Eu acho que é através da prática social que você vai conhecer as pessoas. Então, eu procuro ser coerente com aquilo que eu falo e com a minha prática social, que é uma prática que eu acho que não é uma prática só acadêmica. A minha prática social é uma prática militante também. Muito bem. Então, é uma alegria poder conversar um pouco contigo, né? Mesmo que assim à distância, mas sempre é uma coisa muito boa. E queria agradecer, te agradecer por ter aceito o convite, né? Para conversar um pouco com a gente. E antes de encaminhar assim, um pouco na minha conversa, ontem à noite eu avisei para uma pessoa que é um amigo comum nosso, um cabra da peste, da Gota Serena, lá do Ceará. Ah, eu sei quem que é. Imagina quem seja. E o João Batista de Albuquerque Figueiredo, né? Que já veio no Temove. Já. Esse programa aqui recebe celebridades que eu vou te contar, rapaz. Tá? Inclusive, eu estou em terra cearense agora, né? Eu estou aqui na região do Cariri. Oh, A minha companheira a família dela é aqui de uma cidade chamada Crato, aqui no Ceará. E nós estamos aqui, viemos passar o carnaval e tem algumas coisas de família que ela tem que resolver e acabamos estando aqui. E que eu, particularmente, me sinto em casa, né? Porque eu sou de Belém, do Pará, então aqui essa região eu me sinto em casa. mas então, Antônio Cláudio, a gente, no mundo acadêmico, né, tem lá um negócio que chamam de currículo Lattes, né, que foi criado, e que quando foi criado e um pouco depois as pessoas reclamavam muito, né, porque ali a gente coloca as coisas que a gente acha que são importantes, que a gente faz na vida acadêmica, né. E houve no início muita rejeição ao Lattes, né? E hoje ele é aceito e é bem-vindo. Inclusive, eu particularmente gosto muito dele porque, como os acadêmicos, né, colocam lá aquilo que eles acham que é importante, eu, por exemplo, sempre sugiro para os meus alunos, no início do semestre, olharem lá o nosso Lattes, né, para ver o que a gente anda fazendo por aí do ponto de vista acadêmico. Mas como ele é uma plataforma mais acadêmica, eu queria que tu falasse um pouco para a gente, acho que continuando a primeira pergunta, quem é esse Antônio Cláudio, né? Esse ser itinerante aí, para além, né, do Lattes, para além do mundo acadêmico? Fala um pouquinho mais para a gente dessa pessoa. Bom, então, meu nome é Antônio Cláudio, né, como vocês já falaram. Eu sou natural de Belém do Pará, né? Eu sou filho, né, de um pai que é militar, que era militar, e de uma mãe que era empregada não, era dona de casa. E assim, eu venho de uma família humilde, né? Porque o pai, que era, à época, né, era cabo do Exército, e meu pai foi para o Exército porque na época dele não tinha muitas opções. Meu pai estudou só até a terceira série. Então, como meu pai era mecânico, o Exército acabou acolhendo meu pai, que não tinha, assim, se fosse por outras habilidades, talvez ele não fosse militar. Que meu pai era muito baixo, tinha 1,60 m, mas era mecânico, um excelente mecânico. Então, ele foi trabalhar no parque de manutenção do Exército, né? Mas também não escapou, né, porque era ligado a um batalhão de infantaria, meu pai não escapou de ter participado da guerrilha do Araguaia, né? Não que soubesse que iria para a guerrilha, mas pegaram todos os jovens da época que entraram e deixaram lá na guerrilha durante 3 meses, né? E aí eu tenho muitos relatos das atrocidades que
foram cometidas lá. E por que eu estou falando isso? Porque o meu pai, embora não fosse esses militares tão carrancudos, né, e numa linha mais agressiva, ele era um militar e concordava, eu acho que muitas coisas. Então, acho que eu tive uma educação muito rígida. Nós éramos 3 filhos, e o meu pai era do tipo que também não valorizava muito a educação. Quem valorizava a educação era a minha mãe. E em Belém, tem várias ordens religiosas que se estabeleceram, né, para dar uma educação de qualidade às elites paraenses. E para elas manterem a condição de entidades filantrópicas, elas sorteavam bolsas, né, para as comunidades, para as pessoas carentes. E minha mãe foi e participou lá do sorteio e deu sorte, né, que eu fui sorteado com uma bolsa num colégio de freiras em Belém chamado Santa Catarina de Sena, que era uma ordem religiosa italiana. Mas eu estudei, fiz a educação básica toda não, educação básica nem toda não, mas eu fiz o ensino fundamental nesse colégio. Né? Então, eu tive a oportunidade de ter uma educação de base muito boa. Então, eu estudei até a 8ª série, e eu, da turma, de um colégio de elitizado, eu notava que eu era a única pessoa, o único aluno com esses traços indígenas, né, negro, e que eu sempre era lembrado nessas datas indígenas. Sempre meu pai cortava um coco, fazia aquelas coisas de dança, fazia uma dancinha, era aí que eu era lembrado. E eu tinha um outro colega que também era um negro retinto, que também entrou pelo sistema de bolsa. E quando nós chegamos na 8ª, que iríamos para o ensino médio, as freiras chamaram as nossas mães e falaram que elas tinham que nos tirar da escola, porque senão nós íamos ser expulsos, porque nós bagunçávamos muito. E naquele momento, até as 2 únicas pessoas que saíram dessa condição era eu, né, com essa aparência toda afro-indígena, e esse meu amigo, que era de fato um negro retinto. E na época nós nem paramos para pensar. Eu sei que nesse dia que a mãe chegou com essa notícia, e na época não tinha conselho tutelar, essas coisas de direito das crianças, ganhei logo uma surra do meu pai, né, por conta de estar saindo de um colégio. Meu pai falou: olha, agora tu vai ter que ir para um colégio público, técnico, e tu vai ter que trabalhar. Porque é aquela coisa bem, né? Olha, eu tenho meu compromisso contigo até os 18, depois tu tem que te virar. E foi isso. Então, eu senti a primeira situação assim, real, muito, muito real mesmo, de discriminação, de preconceito aí. E que hoje, na época, eu não refletia sobre isso, mas hoje eu tenho claramente, porque todas as pessoas da turma ficaram no colégio, e hoje eu ainda encontro com alguns, e todos passaram no vestibular, né, logo de primeira. Né? E também tinha uma coisa que meu pai falava: olha, se tu quiseres estudar, tu tem que ir para uma escola, uma faculdade pública, que não vai pagar, que não tem que pagar. Se eu tiver que pagar para ti, eu tenho que pagar para tuas irmãs, não tem. Então, eu caí para o lado da educação. Eu fui... a educação nem foi a minha primeira opção, porque eu queria fazer direito. Eu fiz o vestibular para direito e foi tudo bem. Tinha as provas, fechei as provas de português, literatura, história, geografia, e que chegou em conhecimentos gerais, eu zerei a prova de física, e aí fui eliminado. Bom, aí depois eu fui fazer um cursinho, aí entrei num curso chamado, na época, em Belém, na Universidade Estadual do Pará, que era administração escolar.
E quando eu chego para cursar esse curso, que era muito concorrido, os meus amigos era todo mundo que não tinha passado no direito na Universidade Federal, a maioria. Fiz o curso, gostei, e nessa época eu estudava à noite, já estava trabalhando, trabalhei de várias coisas, né? É, de vendedor de uma loja de produtos de segurança do trabalho, vendedor de planos funerários, trabalhei na CIA, né, no CPD da CIA, e eu tinha um evento que era o Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia. Eu fui no evento desses em Brasília e conheci vários professores e alunos da Unesp, lá em Presidente Prudente. E aí um dos professores, eu falei que eu queria fazer pesquisa e que lá não conseguia, eu trabalhava o dia inteiro, só estudava à noite. Ele falou, por que você não tenta um vestibular lá na Unesp? E se você passar, você faz o aproveitamento de crédito. E eu tinha uma tia que era professora universitária, falou, tenta, de repente você consegue. Bolsa de iniciação científica, monitoria que você não vai ter acesso aqui. Então, eu fiz o vestibular, passei, e aí eu estava no 3º ano na faculdade, em Belém, e com a transferência, né, com aproveitamento de crédito, eu tive que voltar para o 1º ano. Voltei para o 1º ano, mas, assim, eu acho que foi uma das decisões mais acertadas que eu tive. Porque, como eu trabalhava, muita coisa eu estava levando na flauta, como dizem, né, levando com a barriga. E quando eu voltei para o 1º, eu tive que rever muita coisa. E conheci pessoas, né, que estavam pesquisando, tive oportunidade de monitoria, e fui conhecer um pouco da vida, de aprender a se virar sozinho. E aí eu consegui uma bolsa de monitoria na Unesp no 1º ano, no 2º ano, com essa professora que eu fazia monitoria, que é a Luísa Helena, uma professora da Unesp, do Instituto de Arte, que hoje está em São Paulo, acho que está aposentada, e trabalhava, à época, já com educação do campo, na região lá do Pontal do Paranapanema, em São Paulo. E aí ela fala, vamos fazer um projeto de iniciação científica, discutindo educação rural, e fiz, aprovamos o projeto e comecei a conhecer a discussão de educação do campo, né, naquela época lá de 1994, 95. Aí eu comecei a conhecer a realidade dos assentamentos e acampamentos, porque eu não conhecia. E aí conheci uma pessoa que foi assim fundamental nesse meu processo, né, de descoberta dessa prática militante, né, que foi o professor Bernardo Mansano, que é da geografia, né, e ele tinha um laboratório que era um laboratório de geografia agrária. Então, eu trabalhava com ele no laboratório de geografia agrária. E fizemos algumas coisas juntos, foi muito importante. Eu conheci o movimento a fundo através dele. E, num dado momento, dessa proximidade, né, com o Movimento Sem Terra, acabei me envolvendo de uma tal maneira que eu me tornei um militante orgânico do Movimento Sem Terra. Eu participei, num primeiro momento, né, como um militante do Movimento Sem Terra, atuando no setor regional do movimento. Aí, depois, ainda na graduação, eu fui para o setor estadual de educação do Movimento Sem Terra, e quando eu terminei a faculdade, né, e assim, eu era militante mesmo, que o movimento foi um educador para mim, né? E durante assim, 2 anos, quase 3 anos, o movimento me pagava um salário para eu desenvolver as minhas atividades de militância. E aí, quando eu me formei, né, eu fui
participei do Setor Nacional de Educação do Movimento e fui para Veranópolis, né, aí no Rio Grande do Sul, não é? Numa escola que o movimento tem aí, que se chama ITERRA, e que, à época, no final de 97, no início de 97, estava com a primeira turma de... Era um curso supletivo de ensino médio com habilitação em magistério. Então, eu fui para lá trabalhar com esse pessoal, né, na pedagogia da alternância. E aí, minha vida já era essa ligação toda, né, com o movimento. E aí, no meio do ano de 97, eu passo no processo seletivo para o mestrado, e aí não dava. Eu tentei conciliar a vida de militância com o mestrado, só que aí não rolou. Eu não tinha como, porque quando eu era militante, eu não tinha uma casa própria, né? Eu viajava muito e sempre ficava nos alojamentos ou nos assentamentos dos sem terra, então não tinha uma casa própria. E a vida no mestrado, essa vida acadêmica, nos exige, né, essa disciplina. E aí não deu. Aí eu cheguei e falei que não dava mais para continuar e que eu iria continuar ajudando, continuar contribuindo com o movimento, mas num outro front, né, que seria na academia. E é o foi... que eu venho... Desculpa eu te interromper, e foi aí que surgiu o teu interesse pela educação do campo? Porque... meu interesse pela educação do campo nasce lá durante a graduação ainda, né? Então, quando eu estava, desde da graduação, que eu me envolvo com essa discussão de educação do campo, né? Que a minha orientadora de iniciação científica e o professor Bernardo Mansão já discutiu essa questão da importância da educação do campo, e tinha muitos movimentos e encontros discutindo. Então, eu peguei toda essa discussão. Então, a minha trajetória acadêmica, né, passa pela educação do campo. Então, eu acho que desde a graduação até hoje, eu trabalho com a temática de educação do campo. E quando eu falo, não é, de estar em outro front, porque eu fui para fazer a graduação em Presidente Prudente, depois eu fui para Marília. E quando eu cheguei em Marília, eu comecei a me integrar lá num grupo que era o CEPEA, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Agrárias, né, que tinha uma professora lá, que era Terezinha Daquino, que era uma das referências na discussão. E aí eu fui trabalhar nesse centro, e aí nesse centro encontrei pessoas que já trabalhavam em assentamentos, e aí eu comecei a fazer um monte de coisa, trazer os sem terras para a universidade, sabe? E aí é aquele susto, né, quando os sem terras entram na universidade e colocam as suas barracas de lona na universidade. O que está acontecendo? Eles estão invadindo a universidade. Não, estão invadindo, é um evento que está ocorrendo. Então, eu faço isso da minha vida, assim, sabe? E o ano passado, coordenastes o segundo Seminário Internacional de Educação do Campo da Universidade Federal de Uberlândia. E o slogan era "Da luta pela terra à construção da cidadania". Me chamou muito a atenção, um slogan forte e que realmente chama, né, para situações que enfrentamos. Fale um pouquinho dessa iniciativa, desse seminário. Até o professor Valdo participou como palestrante. Sim. Bom, o seminário, né, ele surgiu... Porque é interessante falar que na minha universidade, na Universidade Federal de Uberlândia, não tem nenhum curso, não tem nada que trate da educação do campo, não é? Não temos, acho que Uberlândia é uma das poucas universidades que não tem uma licenciatura em educação do campo. Então, nós temos professores, alguns professores que trabalham com a temática da terra
e alguns fazem uma conexão com a educação do campo. Por exemplo, eu tenho parceiros na geografia, no Instituto de Geografia, tenho uns 2 no Instituto de História, na administração, mas poucos. Na Faculdade de Educação, que é a minha faculdade, eu não tenho nenhum professor, nenhum colega que trabalha com essa temática. E nem tem interesse, talvez, de trabalhar com essa temática. Então, esses professores, poucos professores, que inclusive perdemos um aí para a Faculdade de Santa Maria, né, que é o professor Marcelo Quelotti, que era do Instituto de Geografia aqui da UF. Em 2016, nós organizamos o primeiro, né, o Seminário Internacional de Educação do Campo da Universidade. Então, nosso objetivo sempre foi trazer essa discussão sobre a educação do campo, sobre os movimentos sociais, sobre as demandas educacionais, né, dos povos do campo, que vão desde a educação básica até a educação superior, né, da importância da reforma agrária, da importância que tem, né, os produtores familiares no contexto aí, da sociedade brasileira, né, porque quem nos fornece os alimentos que nós consumimos são os produtores familiares, não é o agro. O agro não produz nada, o agro só produz destruição. Então, a gente quer levar essa discussão, né? E a luta pela terra, eu acho que é uma luta, né? Como a gente colocou, da luta pela terra, a construção da cidadania. Porque a luta pela terra não se restringe a você conseguir a terra. A terra é apenas uma parte do processo, né? Tem a questão do direito à educação, do direito à moradia, do direito ao trabalho, do direito à educação e o direito a uma vida digna. Se a gente não até um paradoxo, né? Se a vida não for digna, não é vida. Sim. Então, a gente quer levar isso, sabe? Essa mensagem. E, assim, nós, da Faculdade de Educação, nós não tivemos assim, um grande apoio, né? Como gostaríamos que ter, porque a faculdade não se envolve muito com essa discussão, não se envolve, né? Mas nós fizemos e pensamos no evento trazendo a multiplicidade de olhares para essa temática, né? Então, digo, olha, na educação do campo, né, você pega os materiais do MST, a gente percebe claramente que eles têm ali uma influência muito forte das ideias freirianas. Aí pensamos, né, ideias freirianas, quem nós vamos chamar? Vamos chamar o professor João, lá do Ceará, que coordena um grupo e tem essa discussão muito bem alinhada. E aí eu pensei, digo, olha, mas tem também o Maturana, que eu vi o Valdo falando, né, no encontro sobre Freire e Maturana. Então, olha, essas pessoas são importantes, né? Até porque as pessoas que estão envolvidas nessa discussão, e muitos alunos da graduação, eles não conhecem essas ideias, né? Por exemplo, os alunos da biologia, quem é Maturana? Tem gente que nunca nem ouviu falar. Então, é importante a gente trazer pessoas diferentes para dentro da universidade, né? Porque a universidade, eu acho que é o local que deve, né, por natureza, expressar a diversidade, né? Cláudio, Oi? estava falando agora, eu ofereci um mini curso num evento e no título do mini curso estava o nome, né, do Maturana, só que eu não botei o Humberto antes. Aí era um curso que tinha muita gente da biologia, principalmente da biologia.
Aí muitos se inscreveram porque acharam que era um curso sobre lagartas, né? Mas foi muito bom, porque o pessoal participou bastante. E o Artuano, ele se assume como biólogo, embora seja médico, né? E porque não tinha curso de biologia no Chile, quando ele queria estudar biologia, aí ele acabou estudando medicina porque ele achava que a medicina ia tentar entender os seres vivos e no caso, o humano, né? Era meio ingênuo na época, também não era um menino de 18 anos, né? Mas, enfim, Antônio Cláudio, assim, tu falando, né, e claro, assim, a gente olhou um pouco e falou do teu currículo e as coisas que a gente conversa, essa... E, claro, a gente sabe, principalmente quando tu, né, tu fala dos movimentos sociais, da militância, isso está, como se diz aqui no Sul, está tudo junto e misturado, né? Essa questão política, né? E quando vai para essa questão assim, né, agrária, então a coisa é dramaticamente misturada, né? A questão do campo, como é que as coisas chegam lá, a gente pode, se pensa a questão do campo com a saúde, mas não, com a educação, mas não há como não trabalhar junto. Tu deve ter tido experiências muito legais com profissionais da saúde, né, e da educação, né, e todos com o livro de comunicação e extensão do Paulo Freire embaixo do braço, né, porque era uma espécie de uma bíblia. Mas e aí, assim, a gente tem aqui, eu recebi lá, todos os palestrantes receberam no evento um material muito lindo, né? Que é um conjunto de fotografias de povos originários. Assim, eu estou me exibindo um monte com esse material, tudo que é lugar que eu vou aqui, Cláudio. Assim. Então, e aí, assim, eu queria que tu falasse um pouco como é que entrou, por exemplo, a questão da fotografia, né? Porque parece que é um sujeito de mil instrumentos, né? A questão da fotografia e essa coisa lindíssima, assim, né? De fotografar essa gente que é tão linda, né? Antes do professor Antônio Cláudio responder, que pena que os ouvintes não podem também ver as imagens. Então, nós vamos postar um pouquinho dessas fotos no Instagram da CTE, porque realmente as fotos são lindíssimas. São fotos de povos originários em diversas situações que realmente, parabéns, professor Antônio Cláudio, realmente um trabalho lindíssimo. Bom, então, como a gente estava falando, né, e aí retomando um pouco, quando a gente fala da luta pela terra, né, a luta pela terra é uma questão histórica, né, perpassa desde que os não descobridores, né, e para mim são os invasores, chegaram, que a gente tem um problema, né, e o problema da terra sempre está muito ligado à questão da violência, né, e uma violência que leva à extinção, né, dos povos. Então, e eu não deixei de falar, porque essas fotos, né, que eu acho que a luta pela terra não dá para a gente falar e reduzir que a luta pela terra é só dos trabalhadores rurais sem terra, né? A luta pela terra é uma luta travada desde sempre pelos povos indígenas, é uma luta travada pelos negros que foram escravizados e vieram para o Brasil, né? E que resistem nas áreas quilombolas, né? É uma luta dos extrativistas, é uma luta do ribeirinho. Então, é muita gente, tanto é que hoje a gente nem usa mais só educação do campo, né? A gente fala educação do campo, das águas e das florestas, porque a gente entende que quando a gente usa essa denominação, a gente alcança um maior número de sujeitos. Então, Valdo, essa questão como eu estava te falando, por que as fotos? Porque uma coisa é só nós falarmos, né? Então, assim, por que, no primeiro momento, as fotos indígenas? Primeiro porque eu também sou descendente de um povo indígena, né? A minha avó, ela era uma indígena da etnia Kikratejê, ou Gavião, né, que se estende do Pará para o Mato Grosso, enfim. E a minha avó, ela era uma indígena e meu avô, né, era um negro, quilombola, né, negro, meio retinto, e que engravidou a minha avó, a indígena.
E aí a gente vê o machismo da sociedade, né? Como a minha avó era uma mulher, ela engravidou, ela foi expulsa da aldeia. Né? Mas, na verdade, se fosse ao contrário, se meu avô fosse o índio, engravidou, ela podia ir para a aldeia. Né? Então, minha avó saiu da aldeia, enfim, foi desaldeada. Então, eu tenho uma marca muito forte, né? O meu pai, meus tios, todos têm esse traço indígena muito marcado. E minha mãe, do outro lado, né? Os meus avós eram portugueses. Né? Então, minha mãe não tem nada a ver comigo. Né? Minha mãe é uma mulher branca, meio loura, dos olhos azuis. Não tem nada a ver comigo. Então, na escola, aconteceu alguma coisa, minha mãe chegava e eu ouvia falar, não, mas eu não quero falar, eu quero falar com a mãe dele, mas eu sou a mãe dele. Sabe? Uma coisa não podia existir. Ela era a culpada. E aí, eu digo, sempre trabalhei e me incomodou essa questão de falar assim, é índio. Eu sou lido socialmente com as pessoas que ainda se equivocam, falam, é o índio, o índio, o índio. Né? Bom, e eu falo assim, é tudo igual. Gente, não é tudo igual. Né? Não é tudo igual. E aí, eu conheci uma pessoa que trabalhava numa manifestação que eu fui em Brasília. Eu conheci uma fotógrafa do CIMI, do Conselho Indigenista, né? E aí fiquei encantado com as fotos dela, preto e branco. E ela falou assim, você precisa, então, conhecer mais as aldeias. E aí eu digo, eu quero. Aí ela falou assim, olha, por que você não começa indo nos Jogos Indígenas? Aí eu conheci, ela me apresentou uma pessoa chamada Marcos Terena, né, que é uma pessoa muito influente. Eu conheci o Marcos e através do Marcos Terena eu fui a um encontro dos Jogos Indígenas em Mato Grosso. Aí fiz umas fotos lá, aí depois fui conhecer umas aldeias em Mato Grosso do Sul, que tinha tanto o Guarani Kaiowá quanto o povo Terena. E aí, depois dessa convivência, ele me convidou para participar, né, dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas, que foi realizado em 2016 em Palmas, né, que tinha mais de 3.000 indígenas reunidos de várias etnias e de vários lugares. Né? Então, eu digo assim, olha, e aí eu fiz um projeto, eu ganhei um financiamento e fui para lá. Passei 15 dias lá no Tocantins e fotografando, né? Várias fotos. Eu digo assim, eu quero levar um registro para as pessoas quebrarem essa visão de que os indígenas são todos iguais. Não são todos iguais, são diferentes fenotipicamente, são diferentes culturalmente, né? Cada uma pintura é diferente, expressa. E aí eu digo, bom, aqui eu acho que eu tenho material para fazer isso que eu quero. E aí fiz aí as fotos, né? Eu cheguei do Tocantins com mais de 10.000 fotos, depois foi um trabalho para fazer a seleção. Fui dizer, vou primeiro fazer uma seleção de 60 fotos, que é essa. E ainda tem um monte de fotos que eu nem consegui mexer ainda. Mas eu digo, essas aqui são importantes porque dão conta de mostrar o que eu quero. Então, eu mostrei, né, a diversidade dos povos indígenas no Brasil. Eu tenho um livro que foi esgotado e não consegui a publicação, que tem essas fotos e tem textos de vários indígenas, como Cristino Apixana, Daniel Munduruku, antropólogos, Cristina Taquá, que é uma filósofa e é indígena. Então, assim, ficou bem legal, só que não teve reedição, e o custo fica alto para fazer o material. E aí eu digo, olha, nós vamos colocar, expressar a beleza indígena. A beleza indígena, né? E aí o Cristino Apixana, que fez o texto, ele falava assim, olha, a beleza está nos olhos de quem vê. Ele começa um texto falando isso. E aí eu
digo assim, olha, beleza indígena, e peguei as fotos das mulheres indígenas, peguei as fotos dos homens, que digo assim, beleza, só a mulher. Não, os homens, as mulheres, as crianças, então eu faço isso, sabe? Aí assim, olha, indígena da Rússia. Aí, nossa, indígena da Rússia? Como assim? Indígenas do Canadá, dos Estados Unidos. Nossa, mas eles são índios mesmo? Porque quando a gente fala, né, dos indígenas, na nossa sociedade latina, a impressão que tem esse indígena marcadamente latino-americano, né, que é esse estereótipo aqui de quem vos fala nesse momento. Então, as pessoas perceber assim, olha, um indígena com a pele clara, como a Cristina Taquá, que é de uma etnia indígena que são Chacriabá. Ela, pele clara, os lábios não são aqueles lábios proeminentes, né? Uma jovem com os traços finos, né? Mas não é, como não? Sabe? É um choque, porque a gente define isso assim, olha, isso aqui é o indígena, né? E Cláudio, tu deve, né, nessa caminhada, deve ter percebido que já aconteceram mudanças, né, a respeito dessa ignorância, né, como se diria aqui no Sul, dessa boçalidade que no nosso meio acadêmico sobre muitas coisas, né? E também sobre os povos indígenas, né? Já se caminhou bastante com o trabalho de pessoas como tu e vários outros, né? Mas é muito triste, né? Tu vê ainda colegas nossos doutores, né? Às Mas, vezes Val, não saberem que existe, né? a caminhada é muito lenta, né? Nós estávamos passando por um processo, né, que realmente a gente estava tentando reparar essa série de injustiças, essa série de preconceito, essa série de racismo nas nossas instituições. Estávamos num processo que estava vindo, mas em 2006 nós tivemos uma ruptura desse processo. Né? Em 2016 nós tivemos uma ruptura e veio, né, um governo, né, que eu não preciso nem falar o nome, que nem merece falar o nome desse governo, né, e que nós tivemos uma série de retrocessos. As nossas universidades, Walter, infelizmente, né, elas não são universidades progressistas, porque as nossas universidades elas não foram criadas para atender a classe trabalhadora, para atender sem terras, indígenas, quilombolas, não foram. As nossas universidades foram criadas para atender uma elite, né? As universidades estão aí não para garantir direitos, né? Muitas universidades ainda estão para garantir os privilégios. Então, assim, nós temos alguns professores que nós sabemos que são comprometidos com a causa, né, dos povos originários, dos indígenas, dos quilombolas, dos sem terra, mas a maioria dos nossos professores não são. Eu tenho observado isso na minha universidade. E aí também tem uma outra coisa, Walter. Se nós pegarmos, né, as universidades do Norte, Nordeste, elas têm uma outra configuração, né? Temos professores, não é? Mas se nós começamos a pegar ali do Sudeste, do Sul, as coisas mudam. Mudam e mudam significativamente. Se nós pegarmos, não precisamos nem colocar o Sul aí. Não, nem pegar a região sul de vocês, mas eu vou pegar a região do Triângulo Mineiro. Né? Que a região do Triângulo Mineiro é uma região, uma cidade ali, extremamente conservadora, extremamente preconceituosa, uma região marcada pelo agronegócio, né? Então é complicado, essas coisas ainda não são fáceis de mudar. Não é à toa que a Universidade Federal de Uberlândia é uma das poucas universidades que não tem nenhum curso voltado para esses sujeitos, sem terras, negros e quilombolas. Me chamou muito a atenção no texto que tem na tampa da caixa, essa com as fotografias,
que tu escreves: a homogeneização é uma tentativa de anular a vida, e não nos esqueçamos que a vida se revela na diversidade, nos encontros improváveis e possíveis. Tu estavas falando, né, tanto na tua trajetória quanto nas tuas atividades, e me veio essa frase tão importante dentro de um texto lindíssimo. Professor Valdo, não, mas então, né? É muita Estamos coisa. Estamos quase indo para o final. E a gente pensou algumas questões, né? Claro que isso é um roteiro, né? E como você diz, a gente faz uma viagem, e para fazer a viagem a gente faz um roteiro. Mas às vezes a gente precisa sair do roteiro e acaba sendo a melhor parte da viagem. Tu sabe disso, né? Com certeza. Tu é velho e viajado o suficiente para saber disso, né? Não, então assim, eu tu falou aqui também da EJA, né? Eu também trabalhei muitos anos com a educação de jovens e adultos em diferentes situações. Mas tu fala também, e aí junto com essa questão que a Aparecida coloca da homogeneização, e aí vem a questão na universidade que tu falou, eu tenho uma curiosidade para ver como é que foi aí um pouco a questão das políticas afirmativas, né? E dentro das políticas afirmativas, a política de cotas raciais, né? Cotas, né, de diferentes tipos. Eu orientei uma dissertação e uma tese sobre esse tema e foi muito interessante, porque estava fazendo os 10 anos, né, da implementação das cotas. E a gente conseguiu mostrar que pegou 10 itens que colocavam assim como impedimento para as cotas, né? E o rapaz era um advogado, então eu fui estudar isso e a gente entrevistou reitores de universidades, enfim, pró-reitores, e a gente mostrou que nenhuma das 10 questões que colocavam ali negativa para as cotas se confirmaram, ao contrário. Então, como é que tu viu isso? Tu participou, né, de uma comissão desse tipo aí na universidade? Como é que foi a tua experiência, assim, brevemente, e a repercussão disso? Como é que ela está hoje, por exemplo, que é uma das questões que tu fala que é da EJA, como é que está tudo isso aí em tão pouco tempo? São duas questões, né, que a gente tem que colocar. Primeiro eu vou falar da questão da comissão, né, de heteroidentificação. A UFA ela tem um sistema muito interessante, né, de fazer análise, né? Só que acontece o seguinte, que numa comissão de heteroidentificação, nós precisamos que as pessoas estejam despidas dos seus preconceitos. O segundo, que é para que isso ocorra, é que elas precisam passar por um processo de capacitação. E muitas pessoas não estão capacitadas para estar, de fato, numa comissão de heteroidentificação. Por quê? Eu digo assim, tem os critérios que se colocam, né, que por exemplo, diz assim, olha, a pessoa, para entrar, ela tem que ter um conjunto de características fenotípicas. Bom, quais são os... E aí você pega o referencial, e aí eu digo, vocês têm que ver as contradições. Porque a lei de cotas é pardos, pretos, pardos, né, e indígenas. Bom, se é preto, pardos e indígenas, eu tenho que colocar que essas 3 pessoas têm perfis diferentes. Aí eles dizem assim, mas o pardo que nós queremos é o pardo com características negras. Eu digo, olha, peraí. Tem uma questão aí que é uma contradição. E aí eu volto e coloco sempre. Racismo no Brasil, né, diferente do racismo na Europa ou nos Estados Unidos, o racismo no Brasil é de marca. É a cor. Não é porque eu tenho cabelo liso, não é porque os meus olhos estão um pouco mais claros, não é porque eu não tenho os lábios proeminentes, que o meu nariz não é aquele nariz tão achatado, que eu não sofra preconceito. Eu vou sofrer sempre preconceito, eu vou sofrer sempre um racismo, não é por essas características, é pela cor da minha pele. É como eu sou lido socialmente. Eu sou lido socialmente como um homem
indígena, beleza. Mas você não pode, e aí é contradição. Eu vou participar de um processo seletivo. E aí eu sempre discuti isso com os meus pares. Como é que vocês me avaliariam? Não, você não era um produto da cota, do direito à cota. Por que não? Porque você não tem um conjunto de características. Porque você está mais para indígena. Bom, então eu vou concorrer na indígena. Não, mas você também não passaria. Por quê? Porque você não tem o RANI, que é um documento que a FUNAI pede, né, que a pessoa é aldeada. Né? Então eu digo, olha, se vocês me leem, não me leem como uma pessoa negra, que eu não tenho as características, meu cabelo não é crespo, meus lábios não são proeminentes, meu nariz não é tão alargado, né? Eu só tenho a cor da pele, né? A cor da pele é o mais significativo de todos. Né? Ah, eu não sou indígena. Como é que eu sou lido socialmente? Ah, você é lido, a gente te vê como uma pessoa. E por que vocês me excluem, então? Por que vocês excluem outras pessoas com essas mesmas características? Então, essa política, ela precisa ser revista, porque a política foi feita para garantir a inclusão. E se não tivermos cuidado, a política serve como um processo de exclusão dessas pessoas. Então, por exemplo, chegam os bolivianos. Ah, eles são indígenas, mas eles não têm o RANI, a gente não vai... Eu digo, olha, vocês estão cometendo um equívoco. Essa pessoa tem direito à cota, olha a cor dessa pessoa. E os bolivianos, a maioria, que é, pelo menos que a gente recebe, são mais retintos do que eu. Tem os lábios mais proeminentes, estão todos demarcados socialmente como indígena. E eles excluem porque eles não têm o documento. Digo, olha, então a gente precisa rever isso aí. A lei está aí, mas só que a lei ela é interpretada. E aí, quando você interpreta a lei sem levar em consideração essas considerações, você está reforçando o processo de exclusão que, historicamente, essas pessoas foram submetidas. E aí não dá. Então, eu comecei a fazer esses questionamentos e o pessoal incomodou e um dia eu recebi uma ligação, igual como fazem, hein? Olha, a gente quer mudar um pouco o perfil da comissão e a gente está só te avisando que a partir de hoje você não é mais o presidente. Beleza. Porque eu acho que você tem que fazer isso. Não é? Porque você pegar, se não tem o cabelo, você está colaborando com o processo de exclusão, você não está colaborando com a inclusão, gente. Então, essa é uma questão muito, muito complexa, sabe, Walter? Então, por exemplo, nós temos em Uberlândia uma população de 765 pessoas declaradas, né, e tem já uma fundação, foi a primeira reconhecida no Brasil, como indígenas não aldeados. Mas por são reconhecidos, né, legalmente, juridicamente, como indígenas não aldeados, mas eles não acessam a política porque não tem o RANI. A política é feita só para o aldeado. Não é só para o aldeado, gente. É questão de abrir a consciência das pessoas, né? Porque a universidade ela precisa ser incluída. E aí nós temos essa população de 765 pessoas não aldeadas, mas eu falei assim, olha, inclusive o reitor que assumiu a UF, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim, a gente tem que saber primeiro dessas pessoas que são aldeadas, não indígenas não aldeadas, essas pessoas ver primeiro qual é o nível de escolaridade. Né? Porque essas pessoas, na minha, ainda sem nenhuma pesquisa, pessoas que foram excluídas da sociedade, e se foram excluídas da sociedade, foram excluídas também do direito à educação. Então, a gente tem que primeiro entrar num processo aí, né, da EJA, né, para superar um problema, né, que é o analfabetismo. Né? Analfabetismo para que eles possam entrar nesse mundo letrado, porque eles não têm o analfabetismo político como a maioria dos jovens hoje estão tendo. Né? Então, a gente sabe que nesse processo aí de pandemia, se a gente pegar todos esses meninos que foram empurrados, né, sem saber absolutamente nada, eles estão analfabetos. Né? A gente tem meninos aí que não sabem escrever nada. Então, o que é isso?
Cláudio, A gente precisa... não, E essas questões, elas me mobilizam. então, a gente está meio que se encaminhando para o final, eu acho, né, Maria Aparecida? E eu Aham. me lembro que quando eu voltei lá do evento, eu ainda disse, olha, precisamos convidar o Cláudio para um programa, né? Mas agora eu estou vendo assim que não vai ser para um só, vamos ter que convidar para outros, Exatamente. que sempre fica faltando, né? Aquela coisa, e nesses veículos de comunicação a gente trabalha, né, com grades assim bem rígidas de horário. Então, vou também parecida continuar, mas a gente está se caminhando para o final, né? Isso. Professor Antônio Cláudio, realmente já deixamos o convite para o Antônio Cláudio 2, porque realmente a conversa está muito gostosa, muito informativa, e esse é o propósito do TEMOV, né? Que os conhecimentos se movimentem, que os conhecimentos sejam compartilhados. Assim, nós temos, em 3 minutos, eu gostaria que falasse dos teus projetos para o futuro. Tá? Bom, projeto para o futuro tem um monte, né? Um dos meus projetos para o futuro é tentar aprovar um projeto para que eu possa ficar um tempo nas várias comunidades indígenas do Brasil. Eu quero fazer um outro trabalho, que é não só com fotos, mas com vídeos, com depoimentos e tudo mais. Um outro projetinho, muito por conta de estar aqui no Ceará, tudo, e que eu já vinha pensando, inclusive, com um fotógrafo lá de Uberlândia, é de nós fazermos um registro fotográfico, fílmico, né, das procissões que tem aí diversas procissões no Brasil. E aqui nessa região do Cariri, né, da terra do Padre Cícero, tem um monte de procissão, tem um monte de coisa bonita que acontece aqui que a gente não fica sabendo. Então, acho que eu quero pegar essas coisas que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar aqui, de ver, de sentir essas emoções, eu quero levar para outras pessoas, que outras pessoas também possam conhecer, ver, porque aqui eu sempre falo para minha companheira, eu digo, olha, eu estou encantado com essa região, porque nos meus livros de geografia sempre me apresentaram o Nordeste com aquela foto de uma terra extremamente seca, uma pessoa extremamente sofrida, e o Nordeste não é isso, essa região aqui de mata fechada é uma coisa maravilhosa que eu nunca tinha noção, e assim eu falo para ela, tem muita gente que também não tem noção e precisa saber, não é, de que existe, que venha conhecer, mas não venha para destruir, para conhecer. Então, eu tenho esses projetos, né? E agora, eu estou à disposição de vocês para outros momentos, né? Eu tenho uma exposição fotográfica com essas fotos num tamanho de 30 por 40. A partir de junho, estou aceitando o convite, porque eu vou estar numa licença de capacitação, né? Eu vou fazer um trabalho com um professor lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, mas eu vou ter liberdade para fazer umas movimentações, quem sabe, de repente, eu não posso estar aí com vocês, fazendo uma exposição, batendo papo. Eu tenho as caixinhas aí, né? Acabei, depois do evento, as pessoas, por que você não faz para vender? Eu acabei fazendo umas caixinhas também, eu tenho Ai, olha, eu disponível acho que o para professor Valdo vai vender. ficar bem feliz de saber isso, porque eu já estava com um plano de roubar a caixinha dele. Então, agora fico feliz. Eu já Eu tenho. acho que ele fica mais feliz em saber disso do que eu. Tá, então eu tenho, está disponível aí, qualquer coisa, se tiver interesse, basta falar, que aí a gente organiza tudo isso aí. Mas é um prazer falar com vocês, né, e, e dialogar com pessoas que acreditam nessas possibilidades de mudança, né? O Valdo, as coisas que ele escreve, eu sempre estou antenado, sempre estou repassando, né, livros do Valdo, assim. Então, eu acho que nós temos que nos cercar e temos que ficar com essas pessoas, né, que estão ali ombro a ombro,
do nosso lado. Então, gratidão por esse momento e o que precisar, podem contar comigo. E eu espero que dê certo de nós nos encontrarmos presencialmente em julho, né? Que alguma coisa surja para que tu possas vir a Santa Maria. Professor Antônio Cláudio, muito, muito obrigada por estar no TEMOV. Realmente esse programa muito interessante, muito gostoso dele ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o que me move, né? Sim. O que me move. Obrigado, Cláudio. Vou contar para o João Figueiredo da tua passagem por aqui. Tá bom, gente. Um abraço. Agradeço, professor Valdo. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições no nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV, UFSM e ouvir nossos podcasts. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e agora chegando na nossa equipe Yuri Nascimento, direção de rádio de Jonathan Ferreira. O TEMOV vai ficando por aqui. E eu te espero na próxima semana e que essa seja muito, muito levinha e feliz.